Hoje é dia do bolo de chocolate e nada melhor que comemorar esse dia aprendendo a fazer esse aqui. Eu sou a Carol Silva e esse é o meu canal que eu te ensino receitas toda semana. E claro que antes de você aprender a fazer aquele bolo que eu te mostrei, você precisa deixar o seu like, o seu comentário, o seu que mais? Compartilha, se inscreve. O que mais, Rodrigo? Me ajuda. Gente, deixa eu explicar. Estou voltando para o canal depois de anos sem postar, então tenham paciência comigo, aos poucos eu vou pegando, mas deixa o like. Ah, e se inscreve, ativa o sininho. Embora aprender. Para começar a massa desse bolo, eu levo para minha batedeira os ovos e o açúcar. Estou usando o açúcar cristal, aquele mais baratinho da promoção. E aí eu vou bater esses dois até virar um creme fofo e esbranquiçado. Depois que tiver virado aquele creminho que eu te expliquei, é hora de colocar a manteiga ou margarina. E aí você vai optar por um dos dois, o que for melhor para o seu custo-benefício. Colocou a margarina ou manteiga, deixa bater até ficar bem homogêneo. Depois que tiver batido ovos, açúcar e a manteiga e tiver um creminho bem homogêneo, hora de colocar os ingredientes secos, que é a farinha de trigo, eu estou usando com fermento, e o chocolate em pó, 50%. Aqui eu também já vou colocar o nosso líquido, que é o leite. Então, coloco o leite junto com os secos e aí pega o fouet lá da batedeira, né, o globo da batedeira, mistura primeiro com as mãos e só depois disso é que você vai ligar a batedeira e deixar bater até ficar homogêneo. Esse processo não pode demorar, porque aí a sua farinha vai desenvolver o glúten e o seu bolo, ao invés de ficar fofinho, vai ficar meio maçudo, aquele bolo meio solado. Então é segundos, tipo 5 segundos mesmo. Viu que tá tudo homogêneo, já para de bater, que a sua massa já está pronta. Prontinha, hora de levar para assar. E eu estou usando 3 discos de aro 15, untados com desmoldante caseiro, ou você pode colocar manteiga e farinha, como era de costume antigamente. Quer saber a receita do desmoldante? Eu já te ensinei aqui no canal, vou deixar um link bem aqui para você acessar. Divido a massa nas 3 assadeiras de aro 15 e vou levar para assar em forno pré-aquecido a 205 graus. Estou usando o meu forno de casa, então é um forno de um fogão de 6 bocas e ele tende a perder temperatura porque ele é muito grande e aí acaba vazando. Quando a gente coloca uma forma fria, ele vai perder a temperatura. Então, por isso, 205 graus é sempre melhor que 180 quando a gente está falando desses fornos de casa. Se eu estivesse usando um forno elétrico, que eu sei que é seguro, que está lá a minha temperatura, aí eu assaria a 160. Então, 160 forno elétrico, 205 forno convencional. E esse bolo vai ficar no forno até a sua casa inteira estar bem cheiroso, com aquele aroma de chocolate, para comemorar esse dia especial do chocolate, né? Então, fica lá, deixa ele ficar bonitinho, crescido. Só abre o forno quando ele estiver grande já e a casa estiver toda cheirando a bolo. E o teste do palito é aquele infalível. Colocou o palito no centro, saiu limpo, bolo tá pronto. Eu gosto muito de fazer também o teste do toque no dedo.
Então, quando a casa já está cheirando a bolo e quando o bolo cresceu, eu tiro a minha assadeira um pouquinho do forno, toco com o dedo em cima. Se é uma massa que não afunda, né, eu coloco o dedo e não afunda, é porque meu bolo está pronto. Então, pode tirar e deixar esfriar para a gente partir para o segundo processo, que é o recheio. Enquanto o meu bolo estava assando, eu fiz os recheios. E como é que você vai fazer o seu aí? A cobertura desse bolo é a mesma receita do recheio. Então, como a minha panela era pequena, eu fiz de 2 vezes, né? Fiz primeiro o recheio e depois a cobertura. Mas se você tiver uma panela grande, você faz o processo todo junto, com muito cuidado para não queimar as mãos, porque o brigadeiro ele, né, fica fervendo e aí pode queimar você. Então, na panela eu adicionei o meu leite condensado e o chocolate em pó peneirado, e aí eu misturei isso aqui sem que eu ligasse o fogo ainda. É só para que o chocolate se una bem ao leite condensado. Após isso acontecer, aí sim eu entrei com o creme de leite e liguei o fogo. E é importante a gente usar uma temperatura ou chama média a alta e nunca baixinho ali para mexer um brigadeiro, porque quanto mais baixinho o fogo, mais desenvolve o açúcar do teu leite condensado e pode ser que ele vire né, um caramelo. Então não é isso que a gente quer um brigadeiro cremoso com um ponto bem legal. Então fogo médio a alto, mexeu até o ponto de blocos, é o mesmo ponto que eu vou usar, tanto para recheio como para cobertura, que é o ponto que eu levanto a minha espátula e ele cai em bloco, por isso que tem esse nome. Levanta a espátula e você vai ver que ele vai caindo aos pedaços. Aconteceu isso, desliga o fogo, continua mexendo a panela para que esse brigadeiro fique ainda mais brilhoso e em seguida leva para esfriar, porque a gente precisa que ele esteja completamente frio para fazer o recheio e a nossa cobertura também. Agora que já tá tudo frio, tanto a minha massa do bolo como o meu recheio, é hora da gente rechear e deixar esse bolo prensando. Como é que eu faço isso? Vou desenformar meus bolos. Eu gosto até de fazer esse desenforme enquanto ele tá morno. Então você pode desenformar e colocar um saquinho ali e deixar ele esfriando para quando você for fazer o corte, ele tá mais seguro de você manusear. Então, tirei da forma, cortei o topo, caso ele tenha ficado com aquele buchinho, que é para o nosso bolo não ficar torto. Então, corta esse topo de cima. E eu gosto também de cortar essa massa ao meio, então eu vou dividir. Ao invés de eu ter 3 discos de massa, eu vou ter 6 discos de massa e eu faço isso só com uma faquinha de serra mesmo. Se você quiser usar aquele nivelador lá, né, de bolo, de cortar, pode usar que dá certo também. Aqui funciona com a faca, então sigo com a minha faca, porque sou dessa. Então, dividi as massas, fiquei com 6 discos, como eu falei. É hora da gente fazer a calda desse bolo, que é leite condensado e água. Então, é uma parte de leite condensado para 2 partes de água. Mexeu tudo muito bem, coloquei naquele meu potinho da Blue Star, que eu amo, que é um regador de bolos. E aí já deixa ele ali preparado para a hora da nossa montagem do nosso bolo. Hora de rechear esse bolo, coloca o primeiro disco em algum pratinho, qualquer coisa que você possa apoiar. E aí eu venho com calda, recheio, massa, calda, recheio, massa, calda, recheio, até que eu complete todos os discos da minha massa. E aquele recheio que eu fiz é certinho para essa quantidade aqui. Então, vai colocando até chegar lá no topo. Essa questão de quantidade de recheio para bolo é muito pessoal. Então, tem gente que vai querer colocar mais, tem gente que vai querer colocar menos.
eu coloco essa quantidade que eu falei, né, de uma receita para esse bolo de 15 centímetros, que serve ali 15 pessoas. Eu acho que é o ideal, ninguém nunca me reclamou. E quando parte ali, por a massa ser fininha, fica uma estrutura bem legal. Fica bem harmônico ali quando a gente corta o bolo. Então, fez toda essa montagem até o topo, finaliza sempre com a calda em cima. E aí agora, com o saquinho para congelamento, eu vou embrulhar essa minha massa e colocar o acetato para ir para a geladeira. Essa parte, né, de ir para a geladeira prensando é muito, muito, muito importante. É assim, acho que é mais importante do que tu fazer a massa do bolo seguindo corretamente todo o passo a passo. Porque é ali que vai te garantir que o teu bolo vai chegar na casa do cliente sem desmoronar, vai chegar na casa do cliente sem escorregar um do outro, porque na geladeira é onde realmente ele vai prensar. Então, coloca esse acetato que vai servir de cinta, né, para ficar ali bem apertado e deixa na geladeira de um dia para o outro. Carol, não tenho tempo de deixar de um dia para o outro. Então, deixa no mínimo 4 horas na geladeira. Carol, mas eu não tenho 4 horas, pois 2 horas no freezer. E aí, pronto, encerrado o assunto, não se fala mais disso, porque se você não fizer isso, adeus bolo, não vai chegar na casa do cliente. 24 horas se passaram, meu bolo ficou prensado bonitinho na geladeira, é hora agora da decoração. Então, vamos lá começar, que essa parte é a minha preferida. E para fazer essa decoração, você vai precisar apenas de um saco de confeitar, um saquinho só apenas. Eu não vou usar bico nem nada. E eu estou usando a espátula decorativa da Blue Star número 23. Então, delicadamente, você vai colocar o seu brigadeiro dentro do saquinho. E aí eu vou trazer uma dica bem legal para quem não tem prática em confeitaria, não sabe como encher o saco com as próprias mãos, que é colocar esse saco dentro de um copo e aí depois ir enchendo lá dentro do copinho. É bem mais fácil para quem realmente não tem prática. Encher o seu saquinho, inclusive se você não tem prática, não enche o saco inteiro. Então coloca meia receita ali de brigadeiro, faz o trabalho, depois vem, enche novamente e continua. Então com a tesoura, cortei ali a ponta do meu saquinho e vou começar a aplicar esse brigadeiro em cima da massa do bolo. E sim, é direto na massa do bolo. Por isso que ela precisa estar prensada também, por isso que ela precisa estar gelada também. Então, começo a colocar meu brigadeiro com o saco de confeitar de baixo até finalizar o topo do bolo e também leva uma receita completa, aquela que a gente fez aqui no vídeo. Completou todo o bolo de brigadeiro. Agora eu venho com uma espátula e vou alisar em cima delicadamente. Não esqueçam de serem delicadas nesse momento. Delicadamente, alisou ali a parte de cima e na lateral eu já vou entrar direto com a espátula decorativa. Esse bolo, apesar de ter os princípios de um bolo de chantilly, ele é um pouco diferente o trabalho com o brigadeiro. Então, por isso eu já vou com a minha espátula direto no bolo e vou passando. A bailarina aqui, ela não gira com rapidez, é só ir girando, segurando a sua espátula, sempre de ladinho assim com o bolo. Nunca coloca ela de frente assim para você, então coloca sempre de lado e delicadamente. Não é para a gente arrancar o brigadeiro, é para a gente só alisar e dar o efeito decorativo. Então, vai com paciência fazendo esse processo delicadamente até que você vê que seu bolo tá ok. Ele não vai ficar com aquele liso perfeito, porque como eu falei, ele tem uma diferença do bolo de chantilly, que é até mais fácil da gente alisar. Ela é uma cobertura mais durinha, então a gente vai puxando ali, vai alisando delicadamente. E aí, quando você tiver com o bolo ok, é hora de fazer a parte de cima. E aí, ou você vai alisar, ou fazer algum efeito ali em cima. E para deixar o meu bolo ainda mais bonito, eu coloquei confeito de chocolate na parte de baixo. Com a ajuda de uma colher mesmo, eu fui ali aplicando esse confeito. E finalizei com brigadeiro enroladinho, porque eu acho lindo, amo. E acho que dá uma cara toda especial. Bolo prontíssimo para você vender, para você comemorar o seu aniversário, o aniversário do seu marido, dos seus filhos, de quem você quiser. É um bolo lindo, delicioso, muito chocolatudo, do jeito que a gente ama, para comemorar esse dia, né? Esse dia chocolatudo, esse dia com cheiro de bolo, esse dia maravilhoso.
Esse foi o primeiro vídeo desse meu retorno e se você gostou, compartilha com seus amigos, compartilha nas suas redes sociais e óbvio que não esquece de colocar aqui nos comentários o que você achou e qual vídeo você quer ver aqui que eu te ensine na próxima semana, que eu vou anotar todas as dicas e é óbvio que eu vou gravar para você. Espero que você tenha amado essa receita e eu te espero no próximo vídeo.